Então esta aula é a primeira aula que a gente está trabalhando online via Collaborate. E esta parte daqui em diante eu estou fazendo para vocês essa gravação em máquina local, vai ficar uma edição bem resolvida também e vai ser disponibilizado para vocês também lá no portal essa gravação, ok? Bom, aqui pessoal, falando sobre o calendário de aulas de vocês, nós já encerramos então aí o mês de março. A nossa última discussão foi sobre casos de uso na análise arquitetural, né? Como é que a gente utiliza os casos de uso para isso, que é a primeira visão que a gente tem dentro da documentação de software, de arquitetura de software. E hoje nós entramos no tema aqui da aula do dia 6, então estamos aqui com a aula do dia 6, e o nosso tema de hoje é diagramas estruturais e comportamentais. E é bem interessante o fechamento com esta aula de hoje, porque ela vai dar para vocês aí uma percepção bem interessante de por que a gente trabalhou visões primeiro e o que tem a ver agora os diagramas estruturais e comportamentais com tudo que a gente vem trabalhando já na disciplina. Então vamos avançar aqui. Bom, eu já comentei com vocês em momentos anteriores que durante o processo de arquitetura a gente trabalha com as diferentes visões que se tem de algum tipo de problema ou de situação, ou mesmo de software que a gente quer resolver. Então o que acontece assim, a ideia das visões ela está muito relacionada com o conceito de que você está tentando ou resolver um problema complexo ou representar alguma coisa, uma solução, por exemplo, através da arquitetura. E a arquitetura tem esta função principal de mostrar, de representar em diferentes níveis de abstração a informação que a gente quer. Então eu mostrei esse diagrama para vocês já em aula anterior, a gente não entrou em muitos detalhes dele, tivemos uma visão bem geral, que diz o seguinte, que nós temos como elemento central aqui as visões de caso de uso, que tem como foco demonstrar naturalmente as funcionalidades, mas muito mais no sentido da interação e o escopo que esses casos de uso têm dentro do sistema. Isso foi o tema da nossa última aula. Então a visão de caso de uso, ela sempre vai tentar representar as informações mais relevantes do ponto de vista de funcionalidades para a arquitetura de um sistema. Então, toda a arquitetura de software vai partir dessa primeira visão, que é uma visão bem genérica do sistema. O foco aqui está ainda nas funcionalidades. E logo depois disso, a gente tem aqui a visão lógica, e eu coloquei aqui agora para vocês que a visão lógica tem foco nas funcionalidades também. A visão lógica, então, do ponto de vista de arquitetura, seria a primeira visão que a gente criaria dentro de um processo de arquitetura. Por quê? Porque ela vai mostrar como é que a gente pretende realizar as funcionalidades do sistema com base nos casos de uso que tivemos. Então, visão lógica, depois da visão lógica, a outra visão é a visão de implementação, que é a visão de desenvolvimento. Então, como é que a gente implementa agora este software, essa solução que a gente está tentando através da arquitetura. Então a visão de implementação vai focar muito nesta percepção de como é que você implementaria então essa arquitetura. Depois, a visão de processos que foca no comportamento. Como é que este sistema, depois de desenvolvido, vai se comportar em alguns momentos. A gente já vai ver mais detalhes sobre isso. E por último, a visão de implantação, que se preocupa principalmente como é que este software vai ser distribuído. E aí sim, aí estamos falando da questão física mesmo, de como é que ele vai ser implantado, por exemplo, dentro de uma corporação ou de uma empresa. Quando
eu digo isso, então nós podemos definir assim, ó, eu tenho aqui algumas definições das visões arquiteturais. A visão de caso de uso apresenta as principais funcionalidades do sistema e ela pode ser representada pelo diagrama de casos de uso de visão geral. A gente já viu isso na última aula. Visão lógica. A visão lógica se concentra em descrever a realização, como é que as funcionalidades serão realizadas. Como é que o sistema, uma vez desenvolvido, vai cumprir essas funcionalidades que o usuário precisa. E a representação dela pode ser feita por diagrama de classe, comunicação e sequência, a gente já vai ver detalhes sobre isso. Próximo passo, a visão de implementação, que a gente acabou de ver, ou como pode ser chamado também de visão de desenvolvimento, porque o foco dela principal está como é que vai ser feito o desenvolvimento do projeto. Então, por isso nós chamamos de visão de implementação ou de desenvolvimento. E ela pode ser representada por diagramas de componentes ou pacotes. Nós também iremos ver, já na sequência iremos ver como são esses diagramas. A visão de processos, foco principal da visão de processos, mostrar o sistema do ponto de vista dinâmico, ou seja, através do seu comportamento. E aqui começa a ficar interessante a aula de hoje que eu comentei com vocês, assim, por que estamos estudando então diagramas estruturais e comportamentais. Então a gente vai ver ali já na sequência que os comportamentais, ou seja, os diagramas comportamentais de uma arquitetura, eles têm como foco principal mostrar isso, os aspectos dinâmicos do sistema que a gente está falando, ou do software que estamos falando. E, por fim, aqui temos a visão de implantação, ou como pode ser chamado, visão física também. Dependendo da documentação que vocês procurarem, vocês vão encontrar essa definição aí da visão de implantação. E o foco da visão de implantação é principalmente mostrar como vai ser distribuído este sistema, ou este software. Logo, ele se preocupa com os componentes de software nesse contexto físico, aí onde ele vai ser instalado. E outros diagramas de implantação podem ser desenvolvidos, mesmo utilizando o ML para fazer essa representação. Vamos adiante. Bom, quando falando com vocês sobre como é que nós poderíamos representar a arquitetura de software. À medida que a gente vai desenvolvendo essa arquitetura, como é que nós podíamos representar? Daí, já no começo da nossa disciplina lá, nós já apresentamos para vocês o documento de arquitetura de software, que é o DAS. E como é que o DAS passa a existir? Vimos isso na última aula também. Baseado aqui em vários elementos que incluem desde a visão de cenários, do fluxo de dados, classes, elementos comportamentais que são feitos no modelo de análise. Tudo isto se transforma em diagramas em algum momento ali durante o processo de análise e vão servir aqui de insumo para a gente fazer esse modelo de projeto, fazendo então toda a infraestrutura necessária aqui da arquitetura de software e, naturalmente, conseguindo com isso desenvolver toda a documentação. Então o DAS vai surgir deste cenário. E aí, quando nós olhamos já para o início aqui dos diagramas estruturais, a gente já vai entender assim, você durante a análise, você também produz diagramas estruturais. E esses diagramas estruturais eles são formados principalmente pelo quê? Pelo diagrama de classes, que a gente está vendo aqui, que é uma forma de mostrar atributos e métodos e os relacionamentos entre classes, né? Então a gente tem aqui um dos diagramas estruturais, o diagrama de objetos, que também é muito parecido com o diagrama de classes, só que ao invés de mostrar os atributos e os tipos especificamente, ele mostra os dados que estão neste diagrama. Outro diagrama estrutural, diagrama de componentes,
finalidade dele, indicar os componentes de software e os relacionamentos. Então, uma coisa importante aqui, pessoal, eu acredito que vocês já devam ter tido a disciplina de modelagem, UML e disciplina de análise, é você diferenciar um pouquinho o que representa aqui, por exemplo, a diferença entre um diagrama de classes, um diagrama de objeto e de componentes. Então, pode acontecer em alguns momentos, na hora que você está fazendo, você pensar assim, mas o componente representa o quê? O componente, normalmente, ele é um conjunto dessas classes, não diria que todas as classes do diagrama, mas um conjunto de classes que, uma vez agrupados, resolvem uma determinada porção do problema. Então, por exemplo, a gente poderia ter um conjunto de classes que fossem resolver, por exemplo, montar um componente que seria o componente de upload, por exemplo, de um arquivo, componente de upload de arquivo. E ele tem um conjunto de classes que formam esse componente. Logo, as classes que fazem o processo de upload vão formar esse componente. Então, esse é um dos tipos de diagramas estruturais também que pode ser usado aí durante a arquitetura. E outro diagrama arquitetural é o diagrama de implantação, que ele mostra essa distribuição de hardware, as características físicas do sistema que a gente está trabalhando. E por fim, não menos importante aí o diagrama de pacotes. Ele vai ser algo próximo, à ideia do diagrama de componentes ali, que a ideia é agrupar um conjunto aí de partes, né? Mas o pacote ele tem principalmente como função aí começar a criar algumas divisões e organizações dentro do sistema que está sendo desenvolvido, do software que está sendo desenvolvido. E daí, por outro lado, nós vamos ter os chamados diagramas comportamentais. Então, veja que dentro da lista de diagramas comportamentais, nós temos de cara o diagrama de casos de uso. Então, quando a gente fez ou está fazendo dentro do documento de arquitetura, os casos de uso do nosso sistema, estamos colocando lá, nós já estamos utilizando dentro da documentação de arquitetura um diagrama comportamental, que é o diagrama de casos de uso. Então, este é o primeiro. O próximo diagrama comportamental, o diagrama de estados. Então, ele gera a máquina de estados e mostra aí as mudanças pelas quais um processo pode passar, uma operação pode passar. Então, ele é um diagrama comportamental. Outro diagrama, esse talvez o mais conhecido de todos eles, o diagrama de atividades. O diagrama de atividades descreve os passos aí para que se realize um processo ou uma outra atividade. Então, para quem já teve a disciplina aí, por exemplo, de engenharia de software ou análise e utilizou BPMN, por exemplo, então o mapeamento de processos de negócio, utilizou lá o diagrama de modelagem de negócios e ele é muito parecido aqui com o diagrama de atividades. Então, dentro da UML, o diagrama de atividades é utilizado para fazer, então, mais um tipo de mapeamento aí, de descrição de comportamentos de um sistema. E aí, dentro dessa sequência dos comportamentais, o diagrama de interação. Os diagramas de interação, né? Os diagramas de interação se dividem em alguns deles. Primeiro, o diagrama de sequência é um diagrama de interação, ele é comportamental. Então, quando você utiliza o diagrama de sequência, você está utilizando um diagrama comportamental. O próprio diagrama de interação, um outro de comunicação e de tempo. Então, esse conjunto de diagramas que eu citei para vocês aqui, sempre quando utilizado dentro da documentação de arquitetura, para fazer algum tipo de representação, a gente tem, então, os diagramas comportamentais. Então, vejam vocês que é interessante não confundir que você vai utilizar diagramas comportamentais para fazer um tipo de visão apenas
e os diagramas estruturais para fazer outro tipo de visão da arquitetura. Em alguns momentos pode ser que você utilize diagramas. Então, por exemplo, o diagrama de sequência pode ser utilizado ali no desenho da visão lógica do sistema, junto com o diagrama de classes, que é um diagrama estrutural. Então, o que interessa do ponto de vista de arquitetura é você ter aí toda essa estrutura representada de alguma forma em visões que quem vai utilizar o documento de arquitetura precisa. O que é composto, o que normalmente é utilizado desses diagramas dentro de cada visão. Então, quando eu quero montar a visão lógica, lembrando que a visão lógica, de acordo com o que eu comentei com vocês no início da apresentação, é uma visão que tem foco principalmente em realizar, ou seja, de criar a representação das funcionalidades que o usuário deseja. Então, um dos diagramas que pode ser utilizado aqui na visão lógica para representar é o de pacotes. Então, esse mostra aqui como é que está sendo solucionado o problema do usuário. Então, foi criado ali um pacote com as classes de domínio. E outro é o diagrama de classes. Então, o diagrama de classes, lembrando, ele é um diagrama estrutural, ele mostra uma estrutura e ele é utilizado normalmente na visão lógica para poder, então, representar aí a solução, né, das funcionalidades que o usuário precisa. Avançando um pouco mais aqui, nós temos a visão de implementação. Então, vamos lá. Lembrando o que é a visão de implementação, você tem que lembrar que implementação tem a ver com o desenvolvimento, né? Então, não basta você ter a lógica, as classes de domínio ou as entidades do sistema. O programador, agora, a hora que ele vai sentar lá para escrever o código e fazer funcionar, ele tem que ter uma diretriz que diz para ele, cara, você vai gravar a classe, vai gerar a classe de domínio aqui, as entidades aqui, você vai criar ali uma camada para acesso a dados, né, que é o Data Access Object. Essa camada de acesso a dados vai conectar no banco de dados tal. Aqui do outro lado você vai ter os serviços, a camada de serviços e as controladoras aqui para poder gerenciar a requisição que vem do web service, da tela e tal. Então, a visão de implementação ela é mais ampla. Ela precisa mostrar agora, mais ampla no sentido assim de como fazer este software. Então, a visão de implementação precisa deixar claro para o desenvolvedor como é que ele implementa. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Eu gosto muito dessa arquitetura aqui, que é a arquitetura do Spring. Então, para vocês que estão fazendo os projetos disciplinares usando Spring, isso aqui é um bom exemplo de arquitetura aí, de visão de implementação em Spring. Você tem uma camada de serviços, tem a camada de acesso a dados. E aí você utiliza a comunicação entre esses para poder fazer a sua implementação de software. E outro diagrama que pode ser utilizado também aqui é aquele diagrama de componentes que a gente comentou no início. Então, esse é o modelo de diagrama de componentes. Observe que o desenho dele não é igual ao do diagrama de classes. E quando eu olho para cada componente desse aqui, eu tenho que perceber que para cada figura desse aqui, dentro dele pode estar ali um conjunto de classes, 5, 6, 10 classes, não sei, depende muito de qual é a solução que ele dá. Então, cada representação desse aqui representa um bloco de classes que está dentro e ajuda a resolver um determinado problema do software. Depois que você já sabe agora como você vai implementar, outra preocupação que tem que se ter é justamente como ocorrerá todo o processamento dentro deste software, desse sistema. E aqui sim, aqui chega o diagrama de atividades. O diagrama de atividades, conforme eu comentei com vocês, ele é muito próximo do BPMN lá. Então, para quem já modelou processos de negócio, fazer processos de software é muito parecido. A única diferença é que você vai ter que conhecer o aspecto técnico do software.
Enquanto quando você faz BPMN, você tem que conhecer o aspecto negocial do negócio. Então, aqui, a visão de processos utiliza o diagrama de atividades para ajudar a modelar uma parte desse processo de concorrência e outras necessidades que ele tem. E a visão de processos também pode utilizar esse diagrama aqui, que é um diagrama mais amplo, para mostrar, por exemplo, como é que ocorrem os processos dentro desse sistema. Então aqui nós temos um sistema modelado em diversas camadas, e aqui nós estamos falando de camadas físicas, depois a gente vai discutir um pouco sobre isso, como é que cada requisição dessa chega e como que é o processamento. Então é uma forma também de representar a visão de processos que o sistema precisa ter. Avançando aqui, visão de implantação. A visão de implantação, tem que se lembrar novamente, ela é aquela visão física. Então, como é que, depois que eu desenvolvi o meu software, o software está pronto, está concluído, como é que eu entrego este software agora para o usuário final? Então, eu tenho aqui, qual é o banco de dados que eu vou utilizar? Qual é o servidor que eu vou utilizar? Quais são os terminais que vão acessar esse sistema? Qual é o servidor web que vai ser utilizado? Então, a preocupação do diagrama, aqui é o diagrama já de implantação mesmo, né? Ele já utiliza um conjunto diferente de blocos aqui, porque a ideia dele aqui é representar, é como se ele estivesse representando aqui computadores que são colocados, transformados em servidores para poder então rodar o sistema que a gente está falando, né? Então, esta é a visão de implantação e um diagrama aqui de implantação que representa isso. E agora, voltamos a falar do documento de arquitetura, que é o DAS. Veja que quando você olha aqui neste sumário do documento, eu tenho aqui, ó, a gente já tinha visto o tópico 4, até o tópico 4 da última aula, que é a visão de casos de uso, que era você pegar daquele conjunto de casos de uso que o seu sistema tem, escolher lá os mais representativos e colocar num diagrama e mostrar como é que ele realiza lá, como é que era a interação do usuário com este caso de uso. Agora, eu coloquei para vocês aqui nesses últimos tópicos justamente as partes do documento que tratam da visão lógica, da visão de processos, visão de implantação, de implementação e a visão de dados. A visão de dados eu não vou utilizar nessa documentação. Quem quiser pode utilizá-la. A visão de dados, basicamente, você pode incluir lá o diagrama de entidade de relacionamentos, que é o DER, pode incluir outros diagramas físicos e lógicos de banco de dados, para você poder representar essa visão de dados. Aqui a gente não vai utilizar, então, como ele é opcional, a gente não vai precisar preenchê-lo, ok? Então, isso aqui, pessoal, eu encerro com vocês essa primeira visão na nossa aula de hoje, o que são os diagramas estruturais e comportamentais e onde eles são aplicados dentro da nossa disciplina.